Vamos falar sobre os cuidados respiratórios no clima seco? Ele já está aqui, Dr. Jamal Azan. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado, Fábio. É uma honra tão grande estar aqui com vocês. E realmente, ao vivo, tem uma magia diferente. Porque a gente pode responder exatamente aquilo que você quer saber agora, não é isso? Verdade. Vamos lá. Por falar em responder aquilo que a gente quer saber, eu vi que você trouxe um monte de, vamos dizer assim, de apetrechos, bacanas, ilustrações, né? para a gente entender. E a gravidade também, muitas vezes, de uma situação, de uma pessoa que tenha as vias respiratórias muito secas. Uhum. A primeira pergunta que eu quero fazer, doutor, é a seguinte: quanto que nós temos de influência, principalmente a gente que vive nas grandes cidades, com relação à poluição? Porque me parece que naqueles dias em que a poluição está muito ativa, o ar bem mais seco, a gente sente uma dificuldade enorme de respirar. Isso é verídico? É por aí mesmo? É por aí mesmo. A questão é que, nas épocas de clima seco, o que acontece é que não só as vias respiratórias ficam mais sensíveis às infecções, como o acúmulo da poluição agride mais ainda. Então, aquelas pessoas que nunca tiveram nada, Fábio, já começam a ficar com o nariz seco, o olho seco, o nariz sangrando, a garganta irritando. E as pessoas que já têm a sua rinite, já têm asma, já têm bronquite, piora mais ainda. Os prontos socorros aumentam em até 40% o volume de atendimento das emergências respiratórias nas épocas de clima seco, pela conjunção da secura do ar, das mudanças de temperatura, porque de manhã, Fábio, não é friozinho? Um friozinho gostosinho. Hoje, por exemplo, aí, assim. E como é que estava na hora do almoço? Em São Paulo? Já quente, né? Não é? Então, o corpo humano começa a ficar cada vez mais sensibilizado. Tá. Por falar nisso, nessa mudança que tivemos do verão, agora, inclusive uma mudança climática significativa, Muito. né? Que a gente percebeu. Quais são as doenças alérgicas que mais são acometidas nesta época para quem está nos acompanhando? Nessa época do ano, pioram muito as rinites alérgicas. Tá. Sabe aquela pessoa que está sempre espirrando? Acorda espirrando, você já sabe que você tem que levantar, porque se você ouvir o espirro da pessoa, você já sabe que isso é tal hora porque a pessoa acordou. Tá. Acorda espirrando, coçando o nariz, fungando. As rinites, as sinusites também pioram muito, as faringites, as laringites, asma, bronquite, e tem um vilão aí que pega muita gente e que está começando devagarinho a piorar, que são as gripes e os resfriados, especialmente o H1N1. Pois é, né? Nós temos um caso aqui próximo que é o Dalcides, né? O Dalcides teve H1N1. Graças a Deus, hoje ele está ao vivo. Daqui a pouco no Conta Comigo já esteve ao vivo à tarde no Escolhas da Vida, mas claro que a gente fica sempre preocupado, né, doutor? Porque claro que sim. Isso vai acabando também se espalhando de uma certa maneira. Com certeza. Agora, para a gente entender uma coisa importante, alergia, quem tem alergia, é algo hereditário? Ele está no gene da pessoa? Está no gene da pessoa. É mesmo? A alergia, ela é genética e a pessoa tendo alergia, vamos dizer, a pessoa tem alergia de um remédio, de pirona, por exemplo. Vamos dizer assim, geneticamente, ela para o resto da vida vai ser alérgica à dipirona. Mas e se ela não tomar dipirona? E se ela não tiver contato com dipirona, sabe o que vai acontecer? Nada. Então, a alergia respiratória é a mesma coisa. A pessoa tem alergia, tem sensibilidade a poeira, mofo, mudanças de temperatura, ar-condicionado, fumaça de cigarro, pelos de cachorro, carpete, cortina, ambientes fechados. Então, o que acontece? Se a pessoa tiver contato com tudo isso, ela vai manifestar. Se ela não tiver contato, ela não vai manifestar. Muitas vezes a gente não tem como controlar, mas tem como amenizar tudo isso. Tá.
Mas é genético, não tem jeito. Genético, não tem jeito. Não tem jeito. Eu conheço também pessoas que fazem um uso muito, frequente de vasodilatadores ou daqueles famosos... Os vasoconstrictores, né? As gotinhas. Faz bem ou faz mal, doutor? Com uma mão ou com as duas? Acho que com as duas, ó. Com as duas é melhor, então. Ainda com careta, ó, com careta para vocês. Gente, cuidado. Sabe as gotinhas? Aquela pessoa que vive pingando remédio no nariz, ela não está pingando só no nariz. Não, porque o remédio cai no sangue. Tá. Ele é absorvido pela mucosa, pode dar sangramento, perfuração da mucosa do nariz, arritmia cardíaca, hipertensão arterial. Então, gente, quando pinga essas gotinhas, a pessoa que é viciada, ela não está pingando só no nariz, não. Cuidado, vai chegar ali. E depois, sabe por quê, Fábio? Muitas pessoas usam esse remédio há 5 anos, 10 anos. Eu conheço um que usa a vida toda. A vida toda. Até hoje. Até hoje está lá, não é E isso? aí a esposa também faz o uso do mesmo medicamento. Mas então, isso eles ficam repartindo. casal Onde você perfeito. colocou ali, eu peguei, já pega. Pelo amor de Deus, gente, tem que... Nós temos, em primeiro lugar, que compreender que essa pessoa não pinga porque ela quer. Tá. Ela tem algum problema. Tá. Então, o que a gente tem que fazer? Ajudá-la a tratar. Agora, gente, rinite medicamentosa, que é o nome do vício no uso do vasoconstrictor, é péssimo. Tem que acabar com isso. Sozinho você não consegue? Não tem problema. Procure ajuda do otorrinolaringologista. Olha, tem muita gente fazendo questões aqui e eu vou fazer a sua pergunta daqui a pouquinho. Mas antes, eu vi que você trouxe, doutor, esse vaporizador, é esse o nome? Isso, exatamente. Então, eu vejo isso, inclusive em lojas populares sendo vendidas. Vamos mostrar ele aqui, ó. Esse vaporizador é aquele que você liga e fica soltando aquela fumacinha, que na verdade é água. Isso, é água mesmo. Funciona de verdade, doutor? Funciona de verdade, funciona de verdade. Olha, o ar seco em contato com a mucosa do nariz, da traqueia, dos pulmões, vai roubar, esse ar seco vai roubar a nossa umidade. Tá. Ele vai tirar a nossa umidade. Então, quando você umedece o ar, é melhor. Nesta época de clima seco, eu recomendo que vocês usem, então, os nebulizadores, umidificadores, à vontade. A pessoa fala, não, vai criar mofo na minha casa. Como que vai criar mofo nesse clima tão seco? Né? Muitas pessoas falam assim, põe uma bacia de água, né, um balde de água. Não adianta muito, gente, não evapora. Tanto assim. Então, o ideal é, se você não tem o aparelhinho, pega uma toalha de banho, encharca ela, forra a cadeira com plástico e põe a toalha. 2, 3 toalhas, porque essa água da toalha vai evaporar. Tá. Dia seguinte, quando acordar, a toalha está seca porque evaporou e melhorou. Então, muito bom. Vocês podem usar os nebulizadores, umidificadores ou até inaladores, até bebê também pode, criança pode, idoso pode, todos podem, qualquer forma de umidificação da via respiratória. A bacia debaixo da cama não funciona? Não funciona, evapora muito pouco, quer dizer, o importante da bacia é fazer evaporar, mas a área é pequena, então a toalha úmida é muito melhor. Vamos às perguntas dos telespectadores, Opa! Já tem muita gente participando. Que bom. O Arnaldo Batista, de Presidente Prudente, diz assim, boa noite, Fábio, boa noite, doutor. Olha, Fábio, eu estou acompanhando o programa, eu gostaria de saber o seguinte, qual que é a diferença, doutor, entre rinite e asma? Isso. O programa está maravilhoso, parabéns. Obrigado, Arnaldo, um abraço para você, todos aí de Presidente Prudente. Isso mesmo, ainda mais que a minha esposa é de Santo Anastácio, Opa, que é do lado de aí Prudente, sim. né? É isso aí, Arnaldo, é o seguinte, então, a asma, ela é mais embaixo, é mais no pulmão, e a rinite é mais em cima, mas você tem razão na sua pergunta, porque a medicina agora chama de vias aéreas unidas, e não mais vias aéreas superiores e inferiores, porque na verdade é a mesma coisa. Então, 30% dos pacientes que têm rinite têm asma, e 80% dos pacientes que têm asma têm rinite. Então, essa associação ela é muito comum mesmo. Procure tratar se você tiver uma delas ou as duas. Olha, Cleide Marinho, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta assim, doutor,
Eu estou adorando o bate-papo com o Dr. Jamal e a minha pergunta é a seguinte: quais são as vitaminas que são essenciais para minimizar as alergias respiratórias deste período na minha família? Cleide, a vitamina é para quem tem uma alimentação deficiente. A gente não pode se utilizar de um recurso secundário. A melhor coisa na vida é uma alimentação colorida, é você estar sempre dividindo o seu prato, no mínimo em 4 e um grupo de cada um no seu prato. Para quem tem uma alimentação regular, não precisa de vitamina, mas para quem ou trabalha demais, se alimenta muito ruim, come na rua, aí sim, o melhor são os multivitamínicos, aqueles que têm um pouquinho de cada um. Mas nada melhor que alimentação, Cleide, ó. Olha, o Roberto de São Paulo está perguntando, ele fez um comentário longo aqui, falando sobre a questão dos vasodilatadores. Isso. Ele está perguntando qual seria uma opção para que não se utilizasse os vasodilatadores para lubrificar as vias respiratórias. A opção ideal é entender, em primeiro lugar, por que que o Roberto usa essas gotas. Em primeiro lugar. Então, somente recomendar para você o uso do soro fisiológico talvez não seja ideal, talvez você não consiga, porque você, às vezes, tem as carnes dilatadas no nariz e tem necessidade de pingar o remédio. Então, umidificar, eu vou até explicar para vocês como é que a gente faz a umidificação das vias respiratórias, mas, na verdade, tem que tratar o motivo de você pingar esse remédio. Às vezes é desvio de septo, às vezes são pólipos nasais, às vezes adenoide, tem muitas causas que têm que ser investigadas. O senhor quer mostrar agora? Pode Vamos ficar à vontade. mostrar? Vamos. Ó, gente, é assim, como é que a gente umidifica, então, as vias respiratórias? Tá. Nós temos várias formas para fazer isso. A forma mais tradicional é pingar soro fisiológico com um conta-gotas. Tá. Isso é bem antigo, né? Todo mundo sabe que tem as gotinhas. Agora, sinceramente, Fábio, pega um conta-gotas e pinga no seu nariz, ninguém merece, né? Que negócio desce para a garganta, incomoda. Então, assim, para bebezinho muito pequenininho não tem problema. Mas para as crianças, já a partir de 2 aninhos, ou qualquer idade, você pode usar os borrifadores de soro fisiológico. Ah, sim. Existe, mas agora a indústria farmacêutica, tem várias marcas, a indústria lançou isso aqui, ó, chama spray de jato contínuo de soro fisiológico. Então, ele é o soro fisiológico, você pode perguntar ao farmacêutico qual é aquele que você deseja comprar, porque ele é livre de prescrição. Tá. Então, tem várias marcas, o farmacêutico orienta. Quando você coloca no nariz, vamos mostrar como é que é o jato que a gente faz? Vamos ver se dá para ver aqui? Dá olha sim, lá, dá um close-up, olha lá. Aí, olha só, tá. Olha o soro entrando no nariz. Isso é soro. É isso? Olha lá, gente. Enquanto eu estou apertando, olha o que eu estou fazendo dentro do nariz. Eu estou umidificando, limpando. Ó, tirei o dedo, parou. Apertei e foi. E sabe o que mais é legal também? Eu vou mostrar aqui de novo. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Até de ponta cabeça ele funciona. Ah, tá. Porque aquele outro é um jatinho forte que entra e acabou. Esse aqui, aí, olha lá, ó. Tá. Até de ponta cabeça. Então, Legal. a medicina, a indústria farmacêutica desenvolveu os sprays de jato contínuo. Eles são de metal, o vidro, ó. Então, com esse sprayzinho você consegue umedecer melhor, limpar as secreções, bebê, adulto, gestante, idoso, qualquer pessoa pode, porque ele só tem soro fisiológico, não tem vasoconstritor, não tem corticoide, não tem nada disso. Então, como eu disse, tem várias marcas no mercado, você pode escolher e adaptar. Umas tem jato mais forte, jato menos intenso. Para a gente entender aqui, já que o senhor trouxe essa ilustração, a gente vai aplicar ele aqui. Exatamente. E ele vai alcançar até onde, Ele doutor? vai... Ah, então eu vou ter que mostrar. Espera aí que eu vou mostrar aqui, ó. Vamos mostrar aqui, vamos... Você vai mostrar aí? Vamos dar um jeito aqui, ó. Ao vivo é assim, ó. Quem é que vai mostrar? Qual câmera? Você consegue? Olha lá, ó como é que faz isso aqui, ó. Quando a gente aperta aqui, olha lá. Olha lá, gente. Ah, legal. Tá limpando o nariz, olha lá, ó. Todas as áreas do nariz estão sendo umidificadas,
elas estão sendo limpas. Olha, eu Que molhei legal, tudo aqui, hein, muito legal. Fábio? Não faz mal, não faz Olha mal. aí, ó, molhei tudo. Afinal de contas, no clima seco, a gente tem mais aqui molhar mesmo, É né? mesmo. É, Traz um isso aí. papelzinho aqui para o doutor Tiago. Não faz tem favor. problema. Obrigado, Tiago. Muito bem. E esse aqui, então, o que que é? Já que eu fiquei curioso, só ficou esse aqui em cima Só da ficou mesa? Esse aqui é um sprayzinho de corticoide nasal, que é tá. usado para as rinites, especialmente as rinites, rinite alérgica, né? Especialmente a rinite alérgica. Então, tem a sua indicação precisa, é necessário que o médico, então, recomende. Indique, é ok. diferente do soro fisiológico. Esse é livre. Todo mundo tá no Esse balcão, aqui- você pode Tá. comprar. Esse aqui não, precisa ter a prescrição. Teoricamente, o correto é ter a prescrição, Tá. né? Hoje você até acaba conseguindo comprar, mas não deve. Deve somente com orientação do médico, né? Agora, tem uma coisa que é muito importante, que a gente deve orientar a todos Pode o vir, tempo Thiago. todo. Ó, o Tiago é nosso O Tiago é amigão. nosso anjo da guarda aqui. Vai, Tiago, vamos lá. sempre o Thiago. Aí, joia, obrigado. Obrigado, Tiago. Muito bom. É assim mesmo, né? Então, gente, olha aqui. Nós falamos que nós precisamos umedecer a via respiratória através do spray, através da umidificação, né? Através, então, da inalação. Mas tem uma coisa que umedece muito bem. Olha aqui, ó. A caneca da tribuna. Bom, eu tomo água o tempo todo aqui no nosso programa. Vamos ver se a gente consegue responder mais uma pergunta. Tem 1 minuto só de programa, doutor. Vamos lá, rapidinho. Olha, é a Júlia Patrício de Campina Grande, na Paraíba. Eu tenho uma recém-nascida em casa e tenho várias preocupações com ela. Sendo assim, como deixar minha casa mais segura? Um beijo a todos Isso. do Tribuna. Júlia, muito cuidado com o bebê. A parte respiratória, então, ventilar especialmente o quarto de dormir. Pode pôr um umidificador, com certeza. Tá. Evite móveis que juntam poeira. Olha, gente, nada de bichinho de pelúcia, carpete, cortina, nada disso. O quarto da via respiratória, ele não tem que reter poeira. E mantenha a via respiratória do bebê, aí sim pode pingar, porque bebezinho não dá para usar muito esse spray. Então, pega o soro fisiológico em conta-gotas, amorna um pouquinho, bem pouquinho, testa na mão no seu nariz e pinga um sprayzinho em cada lado do nariz, várias vezes ao dia, 5, 6. Eu falo assim, ó, toda vez que for trocar a fralda do bebê, dá 6, 8 vezes quando o bebê é muito pequeno, isso vai umedecer a via respiratória e proteger ele com certeza. Doutor Jamal Azam, obrigado pela sua presença. Essa noite foi muito bom o papo, viu?